Sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor em 1 Reis. Primeira Reis. Capítulo 19 e versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, sentou e pediu a morte. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o que me deixa mais feliz é saber que eu estou entrando aqui nesse lugar, nessa casa, nessa família, e eu não sairei daqui sem uma palavra para a minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que as minhas irmãs, cada amiga que está aqui, vai sair daqui, Senhor, com uma palavra, onde elas vão, Senhor, ser direcionadas por essa palavra, e essa palavra vai ter o poder transformador de suas vidas. Que a sua vida, que suas palavras, que o seu pensar nunca mais serão as mesmas, porque o Senhor, nessa noite, tem uma palavra de poder para nós. Em nome de Jesus, amém. Queridas, como nós não somos diferentes, como toda dona de casa, como toda mãe, como toda filha, como toda trabalhadora, como toda mulher que somos, todas nós temos os nossos desafios. Todos nós somos alcançadas por situações que nos pegam de surpresas. Todas nós estamos sujeitas a notícias, a situações que estremecem as nossas bases, sim ou não? Pois bem, e hoje foi um desses dias, não estou sabendo andar. Hoje foi um desses dias onde eu fui pega por palavras tão duras, mas tão duras, que me desestabilizou, e eu disse: agora, como é que eu vou pregar à noite? Aí eu tentei pensar e maquinar em trazer alguma pregadora para vocês, e o Espírito Santo fez: calma, porque até com a tua lágrima, até com o teu choro, eu te ensino, eu falo com você, eu mostro que estou com você. E ali o Senhor começou a me ensinar que eu também precisava aprender, falar do amor dele, falar do cuidado dele na hora da dor, na hora das palavras duras, na hora em que minhas bases estremecessem, na hora que meu coração sangrasse e chorasse. E eu estou aqui justamente para fazer isso. Nós lemos um texto e o Senhor me deu um tema chamado Vença os seus medos e todas as intimidações. Vença o medo e a intimidação. E ele me levou para 1 Reis e começou a me mostrar a vida de Elias, um profeta, um homem que começou, através da sua vida, a realizar grandes sinais e prodígios. Um dos foi quando ele tem um momento com a viúva de Sarepta, e ele diz assim: olha, me dá o que comer. E ela chega para ele e faz: olha, eu não tenho nada, o que eu tenho é só um pouquinho aqui de farinha e azeite. E o que eu tenho é tão pouco, porque eu vou fazer e depois eu vou dar para o meu filho e nós morreremos, porque não tem mais nada. E ele disse: faça como o profeta te manda, me dá de comer primeiro e depois você dá para o seu filho e coma. E na casa daquela viúva não houve fome. O Senhor assim acrescentou na panela daquela viúva o alimento para ela comer junto com seu filho e não via perecer.
Outro episódio que o Senhor me mostrou foi a vida de Elias, quando Elias vai ter um momento desafiador com os profetas de Baal. 450 homens começam a desafiar a fé de Elias. E Elias vai e diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos erguer um altar, vamos pegar aqui um animal onde nós vamos oferecer. E o Deus que responder a oração, esse sim será o Deus reconhecido por todos. E interessante que quando os profetas de Baal preparam o holocausto, preparam o altar e começa ali fazer seu ritual, fazer seu culto, começa a clamar. Desde o período da manhã, quando chega meio-dia, esses homens já estavam cansados, esses homens estavam exaustos, eles começam a se cortar, eles começam a derramar sangue com navalha. E aquele altar, além de ter um novilho, além de ter lá o holocausto, tinha também o sangue daqueles homens. E Elias olha para ele e faz assim: uau, fala mais alto, porque o teu Deus pode estar ocupado com alguma coisa. Grita, porque teu Deus pode estar dormindo. E aí, amadas, o Senhor falou comigo de forma especial. Esses homens cansados, agora passa a bola para Elias. E quando Elias assume, agora ele vai demonstrar e mostrar para aquele povo quem era o Deus de Elias. E o Deus de Elias é aquele que quando ele começa a falar com Deus, é aquele que quando ele começa a orar a Deus, ele começa a mostrar que o Deus dele era capaz de fazer cair fogo do céu. E ele se direciona, vai em favor, vai na presença de Deus, e Deus derrama fogo, consome tudo aquilo ali, e o poder de Deus é manifesto. Depois desse episódio, quando ele ora que Deus manda fogo, Elias tem outra situação, onde ele se retira, e ele junto com seu parceiro, ele chega assim: olha, vai ali, sobe e vê em direção ao mar se tu vê alguma nuvem, algum sinal de chuva. E por 7 vezes a pessoa que Elias tinha mandado subir para ver não tinha visto nada, mas na 7ª vez, quando subiu, ele disse assim: uau, Elias, eu estou vendo uma nuvem pequena onde se forma algo do tamanho da mão de um homem. E Elias vive todos esses prodígios, Elias vive todos esses milagres, ele tem experiência de tudo que ele fala, de tudo que ele ora, de tudo que ele busca em Deus. Ele tem a resposta das suas orações, ele tem o resultado da sua fé, ele tem ali Deus agindo e sendo com ele o tempo todo. Mas algo impressionante no meio do percurso acontece. Elias era um profeta, Elias era um homem de Deus, Elias era um homem que Deus falava com ele de maneira espetacular. Mas sabe, amadas, quando a gente vai ver, Elias, ele é tomado por um medo. Eu tenho certeza que cada uma de nós aqui já fomos tomadas por um medo. E talvez estamos aqui entre mulheres que ainda são mulheres que andam, vivem, trabalham, cuida da sua casa, cuida da sua família, faz seus afazeres, dá conta do seu serviço, mas esse nome medo ainda acompanha a sua vida. Talvez eu estou aqui diante de mulheres que é acompanhada por esse sentimento de medo ainda quando era pequena, na sua infância, quando palavras tomaram conta das suas emoções, e você até hoje caminha com essas palavras, e você tem medo de avançar, porque o medo tomou conta de você. E foi isso que aconteceu com Elias. E quando Jezabel toma conhecimento de que todos os profetas de Baal estavam mortos, ela manda uma ameaça para Elias assim: eu vou matar. Do mesmo jeito que você matou meus profetas, eu vou matar você. A proposta agora foi uma proposta de quê? De ameaça. E quem debaixo de ameaça, irmãs, consegue ter paz? Quem debaixo de uma ameaça consegue ter sossego? Quem debaixo de uma ameaça consegue ficar bem?
primeiro sentimento que ocupou o coração de Elias foi um sentimento chamado medo. E quando essa ameaça chega para ele, ele corre. Ele vai para o deserto. Por isso que eu li para você essa palavra quando diz em 1 Reis capítulo 19:4, quando ele mesmo, porém, se foi ao deserto, sentou e pediu a morte. Eu estava hoje com esse cenário, irmãos, dizendo assim: meu Deus, ele saiu de um campo de vitória, ele estava ali com todas as respostas diante dele, mas ele saiu daquele campo de vitória, ele sentou no deserto e disse: Senhor, eu prefiro a morte, eu preciso que o Senhor tome minha alma e me leve. Um medo, uma angústia, o pavor tomou conta do coração de Elias. E quantas são as vezes que nós somos tomadas por esse sentimento? Esse sentimento que nos paralisa, esse sentimento que nos coloca medo e que nos impede de avançar. Esse sentimento que nos tira de cenários de vitória e nos leva para cenário de medo e de avanço. Quando Elias vai para esse cenário, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: Elias, o que você está fazendo aí? Acorde, você precisa comer. E quando Elias acorda, que ele olha para o lado da sua... tem uma pedra, ele vê ali pão e água. Ele come o pão, come a água e volta a dormir. Aí novamente o anjo aparece para Elias e diz: Elias, acorda, você precisa comer, você precisa andar, tem muita coisa para você fazer, levanta daí. Elias acorda, come o pão, bebe a água. E agora Elias vai ter um momento espetacular com Deus. Sabe, amadas, quando o Senhor hoje mostrou para mim o cenário de Elias, onde ele estava, naquele lugar, onde ele foi para a caverna, motivado pelo seu medo, motivado pela intimidação. Quando Deus me mostra aquele cenário onde Elias estava ali, atemorizado, e o Senhor chega para ele, conversa com ele, pergunta o que ele está fazendo ali, meu coração naquele momento se aquietou e disse: eu não estou só. Não tem momentos que você é tomada pelo medo? Não tem momentos que você de repente chega a um diagnóstico, uma notícia, uma palavra dura, situações que você se encontra e que você trava, que você bloqueia, e um medo se instala, que você tem até medo de opinar, você tem até medo de dar opinião, você tem até medo de falar, você tem até medo de se conduzir porque você não sabe como é que vai ser interpretada. Medos tomam conta do nosso coração muitas vezes. E esses medos nos acompanham. O medo nos leva para cavernas, como levou o profeta Elias, com medo de uma ameaça, com medo de alguém que estava ameaçando tirar a vida dele. O medo leva a gente para cavernas, para viver histórias de dor e sofrimento. Muitas vezes da nossa família, de uma amizade, de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que eu e você já passamos por várias situações que nos trouxeram pânico, que nos trouxeram medo, que nos travaram, que nos bloquearam. E por isso muitas vezes nós paramos no meio do caminho e ficamos lá paralisadas, sem querer dar um passo, achando que aquele passo ia nos derrubar, achando que aquele passo ia nos trazer dores mais profundas. Então é melhor se isolar, é melhor ficar no nosso cantinho, é melhor não se relacionar, é melhor não abrir a boca, é melhor a gente ficar aqui dentro dessa bolha, porque se a gente sair dessa bolha, a gente já tem uma história de muita dor, a gente já tem uma história às vezes de muitos fracassos,
uma história de muitos abandonos, uma história de muitas acusações, uma história muitas vezes que nos machuca tanto que a gente acha que é melhor ficar naquela bolha. E essas bolhas muitas vezes são as cavernas que nós adotamos, achando que é o melhor lugar para estar. E o Senhor faz: Elias, o que é que você está fazendo aí? Sai dessa caverna, sai desse lugar. Esse lugar não pertence a você. Essa caverna que você se esconde não te merece, não é para você estar aí. Ela está te tendo, mas você não tem que estar aí. E muitas vezes, irmãs, nossas emoções estão encavernadas. As nossas emoções estão guardadas em uma caverna, porque até para tratar as nossas emoções nós temos medo. Até para procurar alguém para nos ajudar a curar as nossas feridas, nossas emoções, nós temos medo. O medo nos paralisa, o medo nos impede de avançar, o medo nos bloqueia, o medo neutraliza as nossas ações, neutraliza as nossas emoções. Eu já escutei mulheres que dizem assim: eu não consigo chorar. Eu não consigo chorar, não é porque eu não tenho dor, não é porque eu não tenho feridas, é porque eu tenho medo de chorar e alguém se aproveitar dessa fraqueza para tripudiar nas minhas emoções. Mulheres que prenderam suas emoções numa bolha, numa caverna, achando que ali está segura, achando que ali está protegida, achando que ali ninguém vai tripudiar, ninguém vai ter acesso. Mas o Senhor, do mesmo jeito que chegou para Elias e disse assim: Elias, sai desse lugar. O que você está fazendo aí? Ele hoje chega para mim e para você e diz: sai deste lugar. O Senhor chega para mim hoje e chega para você e diz: sai dessa bolha, sai dessa caverna. Sai desse lugar que você acha que está protegida. Sai desse lugar que você acha que está livre de qualquer coisa e qualquer situação, só esperando a morte chegar. Sai desse lugar, porque você ainda tem muita coisa para fazer. O Senhor chegou para Elias e disse: ei, Elias, você ainda tem muita coisa para fazer. Por que você está aí? Sabe, amados, foi por causa de um medo. Foi por causa de um medo que Elias esqueceu do cenário de vitória que ele estava. Foi por causa de um medo que ocupou o coração dele, que ele deixou passar do cenário de resposta de suas orações. Ele esqueceu. Foi por causa de um medo que Elias por um momento esqueceu que quando ele pediu fogo do céu, o fogo caiu. Foi por causa de um medo que Elias esqueceu que quando ele orou pedindo chuva, a chuva desceu. Um medo neutralizou todas as experiências. Tudo que Elias tinha vivido com Deus neutralizou esse homem de fé. E quantas vezes somos neutralizadas? Quantas vezes? Quantas lutas, quantas barreiras, quantas situações. Quantas são as palavras que vêm como uma flecha dentro do nosso coração? Quantas são as palavras que parecem uma faca amolada, que vem e quando ela é enfiada dentro do nosso coração, como se fosse pouca, ainda gira dentro de nós para ter o gostinho de ver o sangue cair. Quantas são as vezes? E muitas vezes nós nos blindamos, nos fechamos e achamos que o silêncio é a melhor solução. E corremos para a caverna, ficamos presas dentro dessa bolha, achando que estamos protegidas e que no devido tempo essa dor, esses traumas, as decepções, elas vão sanar, elas vão parar. E aí sim a gente vai conseguir sorrir. Eu quero dizer para você que não é esse o propósito que Deus tem para mim e para você. Não é esse o propósito que o Senhor tem para mim e para você. O medo predominou. O medo lançou Elias na caverna.
O medo fez Elias optar por fé. Um homem que estava a um cenário atrás orando para cair fogo. Um homem que a um cenário atrás estava orando para cair chuva. Agora nós estamos diante desse mesmo homem que optou pela força do seu medo, a fuga. Às vezes achamos que a fuga é o melhor caminho para nós. Às vezes a gente acha que a fuga é o melhor a se fazer no momento de dor, sofrimento, de tudo aquilo que prende as nossas emoções, nossas dores e fracassos. Às vezes a gente acha que a fuga é melhor porque o fracasso, ele vem como intimidação. Quando a gente pensa em dar um passo à frente, o fracasso vem em forma de intimidação e diz assim: mas você fracassou nisso. Você não pode continuar. Quando a gente pensa em sair dessa caverna, dessa bolha que nos aprisiona, quando a gente pensa em dar um passo, aí vem as lembranças de desprezos, de abandonos emocional por um marido, por um filho, por um pai, por uma mãe, seja por quem quer que seja, que nos lançou numa caverna. E quando a gente pensa em sair, dar um passo para viver, aí vem as intimidações dos medos emocionais que quer nos lançar de volta nesse aprisionamento. E diz assim: mas você não pode dividir teu coração com ninguém. Você não pode abrir tuas emoções. Você não pode desfrutar de amizades. Você não pode abrir teu coração, porque não existe pessoas que vai te curar. Não existe pessoas boas. Não existe pessoas que vai te impulsionar. Mas só existe pessoas que vai te fazer mal, porque você está na caverna de alguém que um dia lhe fez mal. Qual foi a palavra que neutralizou as tuas ações? Que neutralizou você no meio do caminho? Que fez de você uma mulher a qual você acha que não é a tua essência, mas que precisa adotar essa identidade? Quando o Senhor chegou para Elias, disse assim: Elias, sai dessa caverna. Você tem muita coisa para fazer. Te alimenta, Elias. Sai desse lugar. Elias se apresenta com palavras que exalava medo. Elias chega para Deus. Ele se apresenta na caverna e conversa com Deus. E as palavras de Elias foi assim: Senhor, eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido zeloso para contigo. Mas o que me abate é porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Os filhos de Israel derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E agora eu fiquei só. Essa palavra, irmãs, eu fiquei só, muitas vezes é o que sai da nossa boca. Essa palavra, muitas vezes, ela nos acompanha. Ele disse: olha, Senhor, eu fui zeloso para contigo, mas os filhos de Israel, eles destruíram tudo, eles te abandonaram, quebraram a aliança, mataram os profetas, e agora eu estou sozinho. Medo, pânico tomou o coração de Elias. Quantas foram as vezes que você, em meio a toda a situação da sua vida, você fez: meu Deus, eu estou sozinha. Sozinha para educar um filho, sozinha para trabalhar e trazer o alimento para dentro de casa, sozinha, perdido numa droga, sozinha para dar conta. Elias falou: Senhor, eu estou só. Talvez você passou por aquela porta hoje e essa palavra tomou conta da sua semana. É essa palavra que acompanha a sua vida por meses, anos. Eu estou só. Talvez só saia essa palavra da sua boca. Talvez você, quando vai orar, você só consegue dizer: Senhor, eu estou só. Eu estou só. Eu estou só.
E quando você se dá conta, você está cansada. Você está cansada. Você está cansada porque você está numa posição que tudo depende de você. Tudo depende das suas decisões. Tudo depende das suas ações. Tudo depende do seu bom humor. Tudo depende de você. Você está cansada. E você diz: Deus, eu estou só. Eu estou só. Talvez você seja a mulher que diz: não, pastor, eu tenho todo o apoio do meu marido. Se eu dividir com ele as minhas emoções, se eu dividir com ele os meus traumas, os meus medos, as minhas preocupações, eu vou ter dele sim todo o apoio. Ele vai me sustentar, ele vai me ajudar. Mas eu não posso. Eu me sinto só porque eu tenho que resguardar as minhas emoções. Porque se eu não resguardar as minhas emoções, eu posso trazer uma bomba para dentro do coração do meu marido. E agora é o momento que ele mais precisa de paz e sossego. Por isso que eu estou só. Mas o Senhor, Ele deu uma palavra para Elias quando ele usou esses argumentos medrosos. Quando ele se encontrou ali naquela situação de medo, ele disse assim: ei, Elias, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. É como se o Senhor estava dizendo assim: olha, eu já escutei os seus medos. Eu sei quem é você. Eu sei o que você fez. Eu sei que você é uma leoa. Eu sei que tudo que depender de você, da sua força, você faz. Eu sei, mas sai do lugar que você sozinha decidiu ir. Sai do lugar que você sozinha decidiu caminhar. Esse lugar chamado deserto. Esse lugar chamado solidão. Esse lugar chamado dor, sofrimento. Esse lugar que você acha que você não tem força. Esse lugar que você acha que é o melhor lugar para estar. Sai dessa paralisia. Que você não tem mais nem ânimo para me buscar. Sai. Sai. Quantas são as vezes que Deus está falando comigo e com você, mas mesmo assim, mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo Deus falar comigo e com você, nós continuamos no estado de medo, no estado de mulheres paralisadas, mulheres bloqueadas, mulheres neutralizadas, que não executa mais as suas funções ministerial, que não executa mais o seu chamado dentro da sua casa, de cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, de cuidar do seu esposo. Mulheres que estão neutralizadas, porque o medo impede ela de avançar, porque ela acha que tudo que ela vai fazer, ela vai receber críticas e não elogios. Quantas são as vezes? Quantas são as vezes que nós decidimos de fazer algo tão precioso porque alguém um dia criticou aquilo que fazíamos e deixamos de fazer? O Senhor hoje está dizendo assim: saia desse lugar e volte a fazer. Saia deste lugar. Este lugar não te pertence. Esse lugar não te pertence. Veja que enquanto Deus falava com Elias, fenômenos da natureza começou a acontecer. Abra suas Bíblias comigo. 1 Reis capítulo 19. Versículo 11. Que diz assim: disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes
e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava nesse vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava nesse terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Veja que enquanto Deus estava falando com Elias, dizendo: sai dessa caverna, você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa ter forças, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Enquanto Deus estava ali trabalhando, conversando com Elias, encorajando e impulsionando Elias a tirar o medo de dentro dele, algo fenomenal acontece na natureza. O fenômeno da natureza começa a acontecer. Era Deus falando com Elias, Elias escutando Deus, e vinha um terremoto, e vinha fogo, e vinha vento, e tudo começou a acontecer naquele momento. Eu me coloquei diante daquele momento, pastora, e eu disse: meu Deus, se fosse eu que estivesse naquele lugar chamado caverna, por causa do meu medo, e eu visse um terremoto, e eu visse um fogo caindo, e eu visse vento, e eu visse tudo isso, eu ia ser intimidada. Eu ia dizer: esse aqui está mais seguro, aqui está mais seguro. Sabe o que significa isso? Que quando muitas vezes o nosso medo nos coloca na caverna, numa bolha, o Senhor não nos deixa lá sozinha. O Senhor vai ao meu encontro e ao seu encontro, e Ele chega lá nesse lugar de dor, de medo, e Ele começa a falar com você, dizendo: sai, minha filha, dessa caverna, se alimente, coma, beba água, se hidrate. Você precisa de força no teu corpo, você precisa se levantar, porque você acha que é o fim, mas não é. Você ainda tem muita coisa para fazer. Eu ainda conto com você. E quando você está ali, sendo levada por aquelas palavras de Deus, sendo impulsionada a abandonar e desprezar o medo, aí fenômenos da natureza começam a acontecer. E quando esses fenômenos da natureza começam a acontecer, eu quero dizer que eles vêm para intimidar você. Ele vem para roubar você daquela conversa que Deus está tendo com você, e você ser neutralizada pela intimidação. Muitas vezes é uma acusação de alguém, muitas vezes é uma acusação de pessoas que duramente apontam o dedo para você e fala coisas duras, que leva você de volta para baixo. Mas o Senhor não desiste de Elias. Ele não desiste de mim e de você. Ele não desiste de você. Elias, ele fala de novo com Deus, ele apresenta o mesmo argumento. Aí, minhas amadas, chega uma hora que algo extraordinário acontece. O Senhor diz: olha, Elias, volta ao teu caminho pelo deserto. Você vai sair dessa caverna, você vai voltar pelo teu caminho no deserto de Damasco, e lá você vai ungir um rapaz, onde ele será o rei da Síria. Irmãs, sejam sinceras comigo. Alguém que estava escondido numa caverna, alguém que estava com medo, alguém que estava neutralizado, alguém que estava ali bloqueado, alguém que estava ali dizendo: Deus, eu prefiro morrer, me mata. Tem autoridade para ungir alguém para ser rei numa nação? Tem condições de ungir alguém para ser rei, para reinar sobre um povo? Humanamente falando, eu e você olharíamos como para Elias? Não é Deus. Elias duvidou do teu poder, duvidou do teu cuidado, depois de ter vivido tanta experiência com o Senhor.
E o Senhor ainda vai dar essa autoridade para Ele ungir alguém para ser rei e reinar sobre um povo? Sim ou não, eu e você? Mas o Senhor disse: não, Elias, você vai, levanta, sai. E aí começa o sobrenatural de Deus. Eu gostaria de chamar aqui o grupo de louvor. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. O sobrenatural de Deus começa a acontecer sozinho. Nós começamos esse culto aqui lendo essa palavra quando diz que Elias sozinho, por decisão própria, ele mesmo se conduziu ao deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe deserto que o Senhor é quem nos leva, mas existe desertos na nossa vida que somos nós que nos levamos. Existe deserto que somos nós que decidimos ir. Esse deserto na vida de Elias foi um deserto que ele decidiu ir sozinho. Não foi um deserto que o Senhor o levou. E tem muitas mulheres aqui que por conta própria, por decisão própria, decidiu ir sozinha para o deserto. O Senhor hoje está mandando você sair desse lugar. O Senhor hoje está mandando você voltar. Porque Ele quer que você saiba que você ainda tem muita coisa para fazer. Você ainda tem muita coisa para realizar. Você ainda tem muita coisa para fazer segundo as ordenanças dele. O Senhor manda ele sair. Ele faz: olha, Elias, sai. E unge a outros reis e profetas em seu lugar. Sai. O Senhor está dizendo para você hoje: sai. Sai dessa caverna. Sai dessa bolha. Sai desse lugar de decisão, de solidão. Sai desse lugar que você achou que não precisa ter amiga, que você achou que não precisa ter relacionamento com ninguém. Desse lugar que você acha que você não precisa ter as tuas emoções expostas para as pessoas. Isso foi só um mecanismo de defesa seu. E o Senhor está dizendo: sai, porque eu quero usar você. Você vai ser a mulher que eu vou usar para levantar outras mulheres. E se você ficar nessa caverna, se você ficar nessa bolha, você não vai fazer aquilo que eu determinei para você fazer. Você está entendendo? Elias estava ali acabado. Elias estava ali com as suas emoções totalmente desorganizada. Ele estava com medo. Mas com medo ou sem medo, o Senhor vai usar você, tirando você hoje desse lugar, dessa bolha, dessa caverna, para que você tire outras mulheres, para que você impulsione outras mulheres, para que você cure outras mulheres, para que você seja a boca de Deus na vida dessas mulheres. Quando a gente vai para o versículo 18 e vê o que Deus falou com Elias, amadas, ele chega para Elias e diz assim: sai, Elias, porque você não está só. Você entendeu o que o Senhor falou aqui? Ele disse: sai, Elias, porque você não está só. Ele disse assim: olha, eu conservei em Israel 7.000 homens que não se dobraram a Baal e que sua boca não beijou outros deuses. Você não está só, meu filho. Tem 7.000 homens esperando você. Agora o Senhor, Ele está dizendo para mim assim: olha, eu já falei com você esse tempo todo. Eu já lhe dei pão e água. Eu já disse a você que você precisa comer, você precisa beber, você precisa se hidratar, você precisa ficar forte, porque a caminhada é longa. Você tem muita coisa para realizar ainda. Você tem muita coisa para fazer ainda. Então hoje, eu preciso que agora você entenda o que eu estou falando. Sai.
E eu quero chamar aqui as mulheres que estavam encavernadas, que tinham desistido de se relacionar, que tinham desistido de agir, tomar decisões, porque quando você tomava decisões e agia, você só recebia críticas. Eu quero chamar aqui mulheres que estão se sentindo só no cuidado da sua casa, no cuidado das suas finanças. Eu quero chamar aqui mulheres que estão se sentindo só nas decisões dentro da sua família, que estão cansadas. Mulheres que tiveram experiência de orar e Deus realizar milagre e Deus derramar poder, mas que estão cansadas e que estão dentro de uma caverna presa emocionalmente. Mulheres que estão cansadas, não tenha vergonha não. Esse culto é para mim e para você. O Senhor hoje está dizendo sai. O Senhor está dizendo sai. O Senhor está dizendo sai. O Senhor está dizendo sai. 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 Mulheres que deixaram de frutificar. Mulheres que deixaram de frutificar. Tomaram a decisão de ficar paradinha, quietinha, achando que era o melhor lugar. Você se levou para o deserto. Não foi o Senhor que te levou. Foi você que foi para esse lugar chamado deserto. Não foi o Senhor quem te levou. O Senhor está mandando você sair. Sai. Você que paralisou, você que não consegue frutificar no teu chamado, você que tem um ministério, você tem um chamado, o Senhor confiou a você, mas você sente que você está neutralizada, você está parada. O Senhor hoje está dizendo sai, sai. O Senhor está chamando você, Ele está dizendo sai do teu lugar, sai dessa caverna, sai, sai, sai dessa caverna que te aprisiona, 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 porque não fui eu que coloquei você aí. Sai dessa caverna que te aprisiona, sai dessa caverna que te aprisiona, sai. Oh Espírito Santo, o Senhor hoje está dizendo para mim e para você. O Senhor está dizendo para vocês, mulheres que estão aí, para você que está em casa, você que está agora nesse momento me ouvindo, você que resolveu entrar numa caverna, você que resolveu ficar neutralizada porque acha que está sendo protegida, eu quero dizer a você, o Senhor manda você sair hoje, porque não foi Ele que levou você para a caverna nem para o deserto, foi você que decidiu ir sozinha. Mas o Senhor está dizendo saia, se alimente, beba água, você precisa ficar forte, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Não é o fim, não acabou. Não são as palavras, as acusações, não são os sentimentos de derrotas e fracassos, desprezos, abandonos, não, que vai te parar, não. O Senhor está dizendo, ainda tem muita coisa. Do mesmo jeito que Ele falou para Elias, Elias, se recompõe, porque você vai ungir um rei para a Síria. O Senhor está dizendo para você, minha filha, se recompõe, porque você ainda vai fazer muito dentro da tua casa. Se recompõe, porque você ainda vai fazer muito no seio da tua família. Se recompõe, porque você ainda vai fazer muito no teu trabalho. Se recompõe, porque você ainda vai fazer muito no teu bairro. Se recompõe, porque você ainda vai fazer muito no lugar que eu inseri você. Se recompõe. Se recompõe, porque você será uma grande mulher. Você sairá do ambiente que te paralisou e te neutralizou, e você entrará num ambiente de muitas ações do Espírito Santo na tua vida, e você será um instrumento do poder dele, onde ele fará muitos sinais e prodígios através da sua vida. Espírito Santo, nesse momento, Pai, eu coloco tuas filhas na tua presença e te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa aqui, Deus, nessa noite, está, Deus, em nome de Jesus, tirando, arrancando com mãos fortes essas mulheres que entraram, Senhor, no caminho, no deserto, por decisão própria.
Eu te peço nesse momento, Deus, que o Senhor vá ao encontro delas nas suas casas. Mulheres, ó Deus, que estão no deserto emocional. Ó Deus, mulheres que estão, Senhor, na caverna, que acharam que lá é o melhor lugar para estar, que não desenvolveram, Senhor, relacionamento, amizades, que não desenvolveram, Senhor, frutos, ações para o teu reino, porque acham que é infrutífera, que não tem o que te oferecer. Mas nesse momento eu te peço que o Senhor arranque as minhas irmãs deste lugar, e o Senhor possa fazer dessas mulheres grandes mulheres que serão usadas pelo teu poder. Oh, Senhor. Oh, sai deste lugar, porque você não está sozinha. Você vai voltar para o seu lugar. Mas antes de você voltar, eu gostaria que você olhasse nos meus olhos. Você vai voltar para o seu lugar, entendendo que você não vai voltar do mesmo jeito que você entrou aqui nesse lugar. Quando você disse que estava sozinha, mas você vai voltar para o seu lugar, consciente de que você não está sozinha. Do mesmo jeito que o Senhor disse, Elias, você não está só. Ainda tem 7.000 homens em Israel. Você não está só. Existe um batalhão de mulheres com vocês. Existe um batalhão de mulheres soldadas do Senhor que está com vocês, que adoram ao Deus de Israel. Sabe o que me vem à memória agora? Aquele povo quando saiu no deserto, que tiveram que enfrentar um mar, e quando eles olhavam para o seu lado era água, quando eles olhavam para o outro lado, água, quando eles olhavam para os seus pés estavam secos, sequinhos. O Senhor nos fará passar a pés enxutos diante das águas que se levantam para sucumbir eu e você. O Senhor fará passar a pés enxutos diante das águas que se levantam e que nos dá medo, achando que, meu Deus, vai me afogar, agora eu vou me afogar. O Senhor fará eu e você passar a pés enxutos, amém?